Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Olá, amigo do Museu Esportivo, amiga do Museu Esportivo. Nós temos um projeto comemorativo do Willie Davis, 70 anos, em 2027, e Chico Neto, em 2026, 50 anos. E dentro dessa programação aí, já estamos preparando aí exposições, visitas e fazendo entrevistas. E fazendo entrevistas com pessoas que, de alguma forma, tiveram uma relação com o Chico Neto, com o estádio Willie Davis. E torcedores, jogadores, treinadores, árbitros, muita gente para a gente entrevistar. Muita gente expressiva, muita gente que tem uma história que marcou o seu nome no futebol profissional de Maringá e também em outros esportes. E hoje eu estou aqui com o que eu já posso considerar o meu amigo Ivair Sense. Fiz uma entrevista com ele maravilhosa. Se você ainda não assistiu a entrevista com o Ivair Sense, você tem que assistir. É uma lição de vida, é uma mensagem de Deus para você. E eu fiquei muito tocado com essa entrevista e eu gostaria que você acompanhasse no nosso canal do YouTube, Museu Esportivo de Maringá, essa entrevista com o Ivair Sense. Temos também no Facebook, Museu Esportivo de Maringá. Estamos no Instagram, também Museu Esportivo de Maringá. Mas eu já vou chamar o Ivair, que ele já está aqui, ele está em Francisco Beltrão, mas ele já está aqui prontinho para falar comigo, e eu vou receber Ivair Sense, o rei dos acessos, o cara que chega num lugar e fala, é comigo, eu vou resolver, eu vou levantar esse time vai subir. Ivair, tudo bem? Bom falar contigo. Como vai a vida aí em Francisco Beltrão? Tudo certinho? Antônio, prazer, tudo bem, graças a Deus. Lutas, adversidade, todos nós temos. Mas Deus na frente, a gente vai aonde não imagina que pode ir. Estamos na luta aqui trabalhando, pregando o Evangelho, falando do Senhor Jesus, trabalhando com os meninos, o CT, o Instituto, tirando as crianças da rua. Hoje atendemos 350 crianças, mas graças a Deus está tudo bem. Legal. E o Ivair está com a camisa do Grêmio Metropolitano, que é a origem do Maringá Futebol Clube. O Ivair mora em Francisco Beltrão, é pastor e tem um centro de treinamento. Nós falamos tudo isso num programa anterior e foi muito legal. Ele explicou como funciona o centro de treinamentos e falou também dessa vida espiritual dele, desse trabalho maravilhoso que ele faz como pastor. Agora, hoje a gente vai falar sobre o Ivair, treinador. O Ivair tem uma história que ela não é só ligada a Maringá. O Ivair, eu tenho a lista aqui, mas se você não conseguir se lembrar, você fala para mim que eu anotei aqui. Mas como é que é a carreira do Ivair até chegar em Maringá e depois de Maringá? Na verdade, eu parei muito cedo, Antônio. Eu comecei em Francisco Beltrão em 94. Eu tinha apenas 24 anos de idade quando eu tive problema de joelho
e panturrilha e acabei abandonando. E aí assumi o time, eu era o capitão, assumi o time nos últimos 6 jogos e fiquei por 1 ponto para classificar. No próximo ano foi feita uma enquete no rádio, 100 pessoas ligaram, 84 queriam que eu fosse o treinador. E eu acabei assumindo, como treinador, preparador físico e preparador de goleiro, meio tudo. E Deus nos abençoou no primeiro ano, fomos campeão invicto, com 20 partidas sem perder, subindo para a primeira divisão. Depois disso, eu fui para o Cascavel, retornei para Francisco Beltrão, fui para Prudentópolis. Prudentópolis, eu fui para o Paranavaí. Aí, em Paranavaí, é muito acirrado os jogos contra Maringá. E, para minha surpresa, faltavam 3 jogos para terminar a competição, me chamaram. Moçambani, campeãozinho, o Zinho, me chamaram para tocar o Grêmio. E eu acabei assumindo, Antônio, aceitando o convite, saindo de Paranavaí para Maringá. Como os jogos contra mim eram muito difíceis, eu agitava e o torcedor incendiava, eles falaram, vamos trazer esse louco aí para nosso favor. Quando eu cheguei para assumir o time, eu vi o tamanho da cidade, Grêmio Maringá tinha um nome, eu falei, o que eu vim fazer aqui? Eu tinha 34 para 35 anos, era menino ainda. Falei, o que eu vim fazer aqui? Eu tô louco. Enfim, com 3 dias de treinamento, eu já estava com o grupo na mão e não lembro direito como foi o restante desses jogos, mas enfim, impactou o torcedor e no próximo ano me contrataram novamente para dar sequência. Eu fui para treinar 3 jogos, ou seja, fiquei no hotel 3 semanas e acabei ficando em Maringá 13 anos. Porque aí, no próximo ano, montei, segurei uma base, fiz um trabalho desde o princípio e conquistamos o que queríamos conquistar, se eu não me engano, foi o título no próximo ano, que foi uma sequência de jogos invicto, 20 e tantas partidas. 2001, né? Exatamente. 2001. Fomos perder um amistoso lá no Paraguai, contra o Cerro Porteño, e aonde me machucou 3 ou 4 jogadores, o Roche, mais alguns, que me fizeram falta na sequência do próximo ano no campeonato. E aí a minha história continuou aí, tive uma passagem em outras equipes saindo daí, mas continuava morando, porque ficava acesso, por causa do avião, ficava acesso, minha esposa trabalhava aí, e eu voltava, treinava outros times, e retornava, e sempre que tinha oportunidade, eu continuava contribuindo com a cidade de Maringá, por gratidão, por ter aberto as portas para mim naquela época, em 2001. E o que é importante frisar que 2001 foi um ano importante para o futebol profissional de Maringá, porque o time tinha sido campeão da Copa Paraná em 1999 e veio de uma série de maus resultados, maus desempenhos, muitas dificuldades o futebol profissional de Maringá. E o que a gente percebe ali, Ivair, em 2001, foi que a cidade abraçou aquele time, né? Um time que não era que era um dos maiores times da história do futebol profissional de Maringá, mas era um time muito aguerrido, um time que lutava, que conseguiu ser campeão invicto da divisão intermediária, né? Da segunda divisão. Inclusive, eu tenho a foto aqui, eu não sei, de repente, eu tenho uma faixa. Isso aqui é uma faixa que o Tião Oliveira, você deve conhecer o Tião Oliveira, Sim. O Tião é um amigo que a gente tem aqui. E eu tenho a foto aqui, deixa eu ver essa foto aqui, ó, campeão paranaense da segunda divisão. Aqui tem os jogadores, tem o Moçambani, o Marquinhos Faleiro, tá você aqui, tá o time, o Zinho aqui na ponta, e o estádio Willie Davis completamente lotado, hein, Vair? Eu queria que você me falasse da emoção de ter um Willie Davis lotado e incentivando o time que você está comandando. Qual que é a emoção, Ivair? Primeiro, eu queria dar honra a quem tem honra, agradecer Moçambani, Zinho, Marquinhos Faleiro, mais alguns diretores que estavam na época, foram pessoas que estavam me dando uma retaguarda e procuravam fazer tudo o que podiam para que eu pudesse ter tranquilidade para trabalhar. Então, eu quero agradecer essas pessoas
tenho um carinho, um respeito muito grande, ainda falo com eles nos dias de hoje, e mais uma experiência que eu vi a mão de Deus. Nessa partida estava 0-0 contra o Ponta Grossa, a final. E aí eu ia mexer no time, ia pôr o Yarley, se eu não me engano, no ataque, e na hora todos estavam aquecendo. Na hora que eu fui falar o nome dele, veio o nome do Calmon, um centroavante que o torcedor não gostava. E eu chamei o Calmon e eu entendi que era um direcionamento de Deus. Saiu da minha boca sem eu querer. O meu objetivo era colocar o Yarley no jogo. Eu estou dando essa declaração anos depois. E naquilo saiu da minha boca o Calmon. Quando o Calmon vem, o torcedor, seu burro, seu isso, seu aquilo, pastor, isso aí é normal. E o Calmon entra no jogo. E o jogo 0-0, e nós não seríamos campeão com 0-0. Iria ser o Ponta Grossa. E era uma rivalidade muito grande, como no dia de hoje. E o Calmon entra na partida e participa praticamente de todos os gols, mas no primeiro ele casca a bola de cabeça e sobra para o Eduzinho lá no final, no segundo pau, ele só jogou para dentro. Aí o torcedor incendiou 2001. Olha o tanto de torcida que tinha. É isso que eu digo, que é uma cidade diferente do normal. Impressionante. Olha lá. Eu tenho as imagens, eu tenho no YouTube, Ivair Sense Técnico, tem as imagens do título, as imagens do jogo, tem as entrevistas no vestiário, eu tenho todas essas matérias, tá tudo no meu YouTube aí, Ivair Sense Técnico. Então, eu entendi e vi a mão de Deus, porque eu ia colocar um outro jogador. E o Calmon entrou, fez a diferença, nós ganhamos de 3-0, e o torcedor incendiou, foi a loucura. Depois saiu para as ruas, como se fosse um título, a Copa do Mundo, para a seleção brasileira, porque o torcedor naquela época, como você disse, ele abraçou o time, porque ele viu que não era um time tecnicamente bom, tinha alguns jogadores limitados, mas era um espírito que nós não saía de dentro de campo sem a vitória. Fora ou em casa, nós jogava do mesmo jeito. Fora ou em casa. Travou aqui o Ivair. E eu falava com o Ivair aqui, deu um problema aqui na transmissão, deixa eu ver. O Ivair voltou? Voltou, estou ouvindo. Entrou uma mensagem. Você falava dessa garra dos jogadores, né? Da garra do time, né? Sim, exatamente. Esse era o espírito que eu consegui colocar nos atletas para que nós tivéssemos o apoio do torcedor. Era isso que o torcedor era carente, de um time que lutava, que representava a camisa, que representassem eles dentro de campo. Por isso eu jogava em casa e fora do mesmo jeito. Falei, não, nós temos personalidade, espírito em casa ou fora, vamos jogar do mesmo jeito, vamos partir para cima para ganhar. Eu não gosto de ficar me defendendo. Vamos partir para cima, vamos marcar lá na frente. Nós temos perna. Eu trabalhava muito essa parte física com o Rubinho, que era meu preparador físico. O Adoilson estava comigo na época. Enfim, era o mesmo espírito dentro e fora de casa. E isso que fez a diferença e nos levou a ser campeão invicto. Foram 26 partidas. Eu lembro muito bem que fomos perder nesse amistoso lá em no Paraguai contra o Cerro Porteño. Agora, o Ivair, essa faixa aqui é coisa sua, né? Com Jesus somos mais que vencedores. Vencedores. Essa faixa aí, isso aí você que mandou confeccionar, né? Imagino que seja. Porque exatamente. Eu sempre que eu tinha oportunidade, sempre que eu tinha oportunidade de transmitir, mesmo que seja um pequeno recado ao torcedor, eu procurava transmitir, porque a Bíblia diz, uma palavra salva uma alma, uma palavra mata um ser humano. E eu sempre que tinha oportunidade, eu procurava, mas nunca misturei as coisas. Uma coisa era ser treinador, outra coisa era ser homem de Deus. Eu nunca misturei as coisas, mesmo com os atletas. Respeitava a crença de cada um, a fé de cada um, mas sempre procurava mostrar para eles que eu era um exemplo
de mudança, de transformação e de conquista, porque eu não era nada, como jogador muito pouco, mas como treinador, Deus me honrou por onde eu passei. Deus me colocou num patamar que jamais eu iria chegar se não fosse a mão dele. Mas Deus joga? Não. Ele abençoa quem confia e quem o busca e quem o serve. Certo. O Ivan, você tem no currículo muitos acessos, né? Você tem ideia de quantos times você já dirigiu e que subiram para uma divisão acima? Eu tive 19 finais entre título e vice, 11 títulos e 12 vice. Então, como você disse, são inúmeros acessos, inúmeros times que eu subi de divisão, fui campeão de divisão, e confesso para você que na mente não me lembro quantos, mas são vários. Só aqui em Francisco Beltrão eu tenho 6 acessos. Nossa, mãe, deve ter uma estátua do Ivan daqui a uns tempos aí, em Francisco Beltrão. Você deve ser um cara muito querido aí pela cidade, né? Você conhece todo mundo aí. Na verdade, eu fiquei 20 anos fora daqui, esse apartamento que eu moro, eu deixei e retornei. Então, muita gente nova que eu não conheço. Os mais antigos, nós se encontramos já sem pena que nem eu, careca, muitos já partiram, mas eles lembram, eles dizem até hoje, nós íamos no campo para ver você jogar, porque ou do pau, ou na peitada, ou na bola, o couro comia. Então, nós tínhamos prazer de ver você jogar pela tua entrega. E isso realmente ficou em Maringá dessa forma, ou seja, em Guarapuava, tive uma fase muito boa ali também. As pessoas lembram até o dia de hoje, porque era o espírito que eu tinha, e eu não perdi isso mesmo no futebol. E para você ter uma ideia, eu usava muito na preleção, e hoje tenho vários meninos que passaram 15, 20, 30 anos, são servos de Deus, pastor, presbítero, estão na igreja, porque ouviram palavra minha lá no passado, professor, ficou a semente que o senhor jogou no meu coração naquela preleção, e eu usava muito a parte bíblica, Josué, os homens de Deus que venceram batalhas, guerras, Golias e Davi, eu usava muito isso no vestiário para levar eles a conquistar. E eu dizia, coloquem Deus na frente, mas dê o melhor. Você faz uma parte, Deus faz a outra, mas a parte que nós temos que fazer, é nós que temos que fazer, lutar, trabalhar, se doar, se dedicar, organização tática, tem que ter um time organizado, Deus é um ser organizado. Agora, você também treinou o time do Vilhena, né, na cidade de Vilhena, lá em Rondônia, é isso? 3 vezes campeão. 3 vezes campeão. Então, eu estava vendo ali até o Valtinho Pereira, que morou lá e é de Maringá, ele mandou mensagem dizendo, volte para Vilhena, nós precisamos de você lá, e eu achei muito bacana isso. As pessoas não esquecem, né? Isso... logicamente que o futebol é muito dinâmico, é volátil, né? As coisas vão acontecendo e vão deixando de lado. A minha função, enquanto museu esportivo, é relembrar esses fatos. Mas eu tenho comigo que muita gente, você conseguiu fazer muitas amizades, né? Em Francisco Beltrão, no caso aí, Batel, Maringá, Vilhena, Foz do Iguaçu, onde mais você treinou? Rondonópolis, Mato Grosso. Rondonópolis, você deve ter criado assim um círculo grande de amigos, né, daquela época, né, que você treinava, né? Exatamente. Em Vilhena, eu tenho uma moral tanto quanto aí em Maringá. Até hoje eles me ligam, volta, nos ajude, porque eu cheguei lá, o futebol era muito precário, praticamente amador, e eu revolucionei. Eu mandei vir rolo para dentro do campo. Eles falaram, você está louco? Passei rolo, mandei vir areia, espalhei areia no gramado, cuidei da grama, praticamente profissionalizei. E aí todo ano eu ia, então ia subindo de divisão, ou seja, me tornei vice, depois campeão, e os times da capital passaram a respeitar. E eu fui meio polêmico lá, porque eu falei que o futebol lá, com a atual diretoria da federação, ia crescer que nem rabo de cavalo para trás, e até hoje eles lembram isso, e aí ficou uma polêmica lá, mas dentro de campo eu queria saber de ganhar, eu queria saber de o Vilhena ser campeão. E a cidade, eu encontrei muitas pessoas do sul, como eu sou descendente de gaúcho, eu encontrei muitos lá que gostavam do chimarrão. Então, depois do jogo, ou seja, no hotel, eles vinham, tomavam chimarrão, trocavam ideia.
e era o lazer daquelas pessoas, uma cidade que abraçou o time que nem Maringá, e aí campeão todo ano, Copa do Brasil, pegamos o Atlético Paranaense, pegamos a Ponte Preta, enfim, o futebol cresceu lá na minha época, porque era um time de pegada, e o torcedor, para te ter uma ideia, formava 200, 300 pessoas para assistir treino durante a semana, porque era uma novidade, era um time totalmente profissional e com uma base que eu levei aqui do Sul e que deu certo. Tá. Ô, Ivan, agora eu quero voltar para Maringá. Eu queria que você me falasse, a gente está falando muito do Willie Davis aqui no Museu Esportivo, e eu queria que você me falasse dessa atmosfera que é treinar um time, porque você treinou o Grêmio Metropolitano, que é o Maringá Futebol Clube, o Galo Maringá, e em 2001, antes, você treinou o Grêmio Maringá. Eu queria que você me falasse da sua emoção de ser treinador de um time da cidade, num jogo, o Willie Davis lotado, e a torcida pressionando, a torcida muito exigente também. E eu queria que você me falasse do seu relacionamento com a imprensa também, que a imprensa não é fácil. A crônica esportiva em todo lugar do Brasil. Eu queria que você me falasse de tudo isso aí. O que serviu isso aí para você como experiência de vida também, né? Falasse para mim. Eu cresci muito em Maringá. Como eu disse, eu era um menino em 34, 35 anos, eu cresci muito. Aí tinha o Ananias, tinha o Zinho, o Ananias cutucava bastante, mas eu gostava porque o Ananias era um incentivador. Eu trabalhava ainda mais justamente para tentar mostrar que eu estava correto, que eu estava com as minhas convicções certa. Então, era normal, porque eu sabia, todo lugar a imprensa cobra, a imprensa elogia, mas às vezes exagera um pouco, isso faz parte, você como comandante tem que ter esse discernimento, mas a minha preocupação era como eu morava em Maringá e eu já tinha me tornado um cidadão maringaense, a responsabilidade minha era maior, por isso eu me doava 24 horas por dia. Eu estava na concentração, eu estava na casa do atleta, eu olhava o rango, o boião, a alimentação, eu atendia os meninos particulares, chamava para conversar, chamava para orar com eles, me doava nos treinamentos, eu vivia 24 horas por dia. Então, eu sempre fui assim, de me doar. E como eu morava aí, a responsabilidade é maior. E aí eu saía, às vezes, para o centro, encontrava as pessoas, precisamos ganhar, precisamos subir, e aquilo era uma cobrança maior, indiretamente, e a responsabilidade era maior. Por isso, eu aumentava o meu período de jejum, muitos dias eu não comia, eu jejuava da meia-noite até as 6 horas do outro dia, só com água, treinando nesse sol que vocês sabem, porque a Bíblia diz que através do jejum, da oração, o inferno é destruído, e no mundo do futebol existe muita coisa contrária, e eu treinava, trabalhava o dia todo só com água, sem comer, para que Deus me abençoasse, que Deus me honrasse na cidade de Maringá, e que eu pudesse ter a oportunidade de glorificar o Senhor Jesus. Foram muitas vezes que eu fiz isso, e Deus sempre me honrou, graças a Deus por isso. Então, a cobrança ali no Willie Davis, se o treinador não tiver personalidade, se você não tiver um time pegador, tu é engolido pela torcida. O torcedor ajuda, mas o torcedor cobra. E o vucu-vucu que vem ali de cima, burro, o cara estremece. Por mais experiente que ele seja, ele sente. E isso tem resultado positivo e tem resultado negativo. Por isso eu sempre procurava trazer o torcedor para o nosso lado. Se a coisa não estiver boa, nos ajude. Nos ajude porque eu cobro eles no vestiário. Vocês me conhecem, eu não tenho rabo preso com ninguém. Se tiver que peitar no vestiário, eu peito, nem que eu apanho. Mas eu vou dentro dos caras para tirar o melhor de cada um. Ninguém vai fazer corpo mole enquanto eu estiver comandando o time. E o torcedor sabia disso, e isso era uma das coisas que eles gostavam de mim. Agora, Ivan, eu queria que você analisasse o Maringá Futebol Clube atual, dos últimos anos, que ele manteve o treinador, o Jorge Castilho, e uma estrutura muito boa para se trabalhar, pelo que você acompanha também, eu acompanho aqui. No caso do Maringá Futebol Clube, está sempre disputando o título paranaense, não consegue o título, mas é vice, está sempre entre os 4.
como é que você analisa o Maringá Futebol Clube? Qual o futuro desse Maringá Futebol Clube, pelo que você avalia, assim, no geral? Hoje eu vejo que profissionalizaram, ou seja, tem pessoas profissionais cuidando do futebol, não que naquela época, mas naquela época a pessoa se doava, era de coração, estão profissionalizando, pelo que eu tenho visto, mantiveram o Jorge, isso é correto, o trabalho dele é bom, não o conheço, mas o trabalho dele é bom, dá sequência, deixa ele trabalhar, deixa ele dar sequência, a tendência é ir crescendo. Não foi campeão? Pode acontecer logo, logo, porque tem um bom time, tem uma boa base, tem um bom treinador, uma filosofia, e eu vejo o time jogar, é um time de pegada, é um time que se entrega, é um esquema parecido com o meu, e eu gosto desse esquema porque dá sustentação atrás. O 3-5-2. Isso. Ah, mas é defensivo. Negativo. Você libera os alas, você tem mais 2 pontas na frente, você se torna muito mais ofensivo do que o tradicional 2 linhas de 4, ou uma linha de 4. Depende das peças. E como ele tem as peças, que são jogadores rápido atrás, e jogador que dificilmente é driblado, ele pode liberar os alas. Eu entendo que está no caminho certo, e dê sequência, deixe o Jorge trabalhar, dê sustentação, dê estrutura física e profissional, e seja financeira, e deixa dar sequência. Esse é o caminho para se vencer, sequência de trabalho. Ninguém faz nada com pouco tempo de trabalho. O jogador precisa assimilar a tua maneira de jogar, a função tática, porque é um pouco diferente do normal. Então, precisa uma sequência. Eu entendo que está no caminho, já belisca um título, já conquista um título. Amém. Agora, o futebol brasileiro, a gente sempre, quando a gente era mais garoto, falava assim, é que o Rio Grande do Sul é o futebol da pegada. O futebol carioca já é mais toque de bola. O futebol, sei lá, de São Paulo tem a força do interior também, é mais equilibrado e tal. E eu queria que você me falasse do futebol paranaense. O futebol paranaense é uma soma disso tudo? Qual que é o nível? Ou não é nada disso? O futebol ficou tudo parelho, está todo mundo jogando igual, porque todo mundo já se conhece. Não tem mais aquela divisão de falar que um time um estado era mais pegado e o outro não. Como é que você avalia o futebol paranaense comparado com os outros estados, Ivair? Eu entendo que nós evoluímos, tanto está aí que o paranaense está aí, ó, quem está liderando é o time do interior, o time da capital, o Curitiba, troca e não consegue chegar a lugar nenhum. O Atlético, com esse presidente, tem esses altos e baixos, mas é um time forte, porque tem estrutura, tem dinheiro. No passado, o Sul tinha realmente uma pegada, mudaram o perfil, mudaram a personalidade, por isso hoje não ganho mais nada. Eu entendo que hoje, para mim, como treinador, eu vejo o Palmeiras como um time que não tem muitos craques, ou seja, não tem muitos jogadores de renome, mas tem perfil de treinador e tem espírito. Vejo o Flamengo como o melhor time porque tem muitas peças, e pegou um menino agora que marca sob pressão, e isso que eu vejo que é o futebol hoje, é marcar lá em cima, é acuar o adversário. Então, eu vejo o nosso futebol muito igual, porque agora está entrando a SAF, então tem muito dinheiro, tanto é que no Nordeste hoje tem 5 representantes, mas eu quero dizer o seguinte, na minha visão, se não pôr um líder que consiga fazer uma mentalidade diferente na seleção, nós não vamos ser campeão logo, vai demorar muito tempo. Para mim, teria que ser o Abel com liberdade para trabalhar, não acuado por diretor, nem por empresário de jogador. Deixar ele trabalhar, deixar ele convocar. Tem que mesclar um tanto de jogador aqui do Brasil, um tanto lá de fora. Tem que mesclar e voltar a ser como era no passado. Fomos campeão, tinha jogadores de qualidade, mas tinha espírito a seleção. Senão, nós vamos amargar derrota em cima de derrota. Tá certo. Eu tenho uma foto aqui que está no meu grupo do Facebook. Essa foto eu não coloquei, quando você estava falando sobre o Vilhena, eu não coloquei essa foto agora, eu vou pôr aqui, ó. Essa foto é da turma lá. Você está ali, você é o segundo, não sei se você está enxergando, você é o segundo em pé
da De pé. direita para a esquerda, e tem a rapaziada do time ali. Eu falei, vou buscar essa foto aqui e mostrar para o Ivair, não sei se ele faz tempo Eu que não ele tenho. Eu não tenho essa foto. Me manda depois no zap, faz favor. Aí tá aí a não. molecada. Tá aí a molecada. Esse é o Vilhena. É o Vilhena, está aí a comissão técnica e os jogadores. Tem uma outra foto aqui, bom, essa aqui já é mais recente, né? Quando você É treinava Beltrão. o Beltrão, né? E está lá o bonezinho, né? E está Cristo, está inserido ali o nome de Cristo. E tem essa foto aqui que eu já tinha mostrado para você, quando você estava no Grêmio Metropolitano. Tava Isso aí. novinho aí ainda. Essa foto é 2010, né? 2010, então ela já tem 15 anos. Essa foto tem 15 anos. 15 anos, você tinha seus 42, 43 anos. E tem uma foto aqui, que é uma foto bem legal, e tem um amigo que já não está mais com a gente aqui, o Kleber, que Ah, faleceu. sim. Foi meu jogador. Foi meu jogador, foi meu jogador, foi meu jogador. Gente boa, jogou comigo no Cascavel. Gente boa e jogava muita bola, o Klebinho, né? O Kleber Gomes. E do lado do Kleber está aqui, você do lado do Júlio César, que era da equipe Pinga Fogo. O Júlio também é um amigo que a gente tem aqui, um corintiano fanático. E essa foto aqui, quando você veio, o time do Beltrão veio jogar contra o time do Maringá, né? Então vocês fizeram essa foto aqui. Eu não sei que ano que foi essa foto, mas ela está lá no meu grupo lá. Eu falei, eu vou colocar para o Ivair se recordar. Você treinou muita gente boa de bola, né? Se você fosse fazer uma seleção dessa moçada que você treinou ao longo da sua carreira, assim, daria um time bom, né? Do goleiro ao ponto esquerda, né, Ivair? É verdade. Na verdade, Antônio, tem muitos meninos que passaram comigo que nos dias de hoje iriam jogar em time grande, iriam ganhar dinheiro, porque eram bons jogadores, mas não conseguiram o acesso até um time maior e acabaram ficando, né? exatamente, acabaram ficando em time mediano, mas tinha muito jogador bom, jogador que com certeza seria aproveitado hoje, nos dias de hoje, pelo que eu tenha visto, tranquilamente, e acabaram jogando em times medianos. Aí eu trouxe o Jabazinho e o atacante, esqueci o nome dele agora, passaram aí comigo para o Maringá e depois foram para o Curitiba e acabaram jogando fora do país. Teve alguns outros que jogaram aí comigo, depois acabaram chegando até o Corinthians. Enfim, teve muitos meninos que chegaram, tiveram o menino que jogou aí o lateral direito, o Elcinho, depois foi para o Vasco da Gama, hoje está no Japão, jogou aí no Maringá comigo, no Metropolitano, lateral direito. Então, são meninos que tiveram a oportunidade e aproveitaram. Outros acabaram não tendo a oportunidade e acabaram ficando time mediano, no caso do Rocha, mesmo que o Rocha era um excelente volante, mas passou o tempo e não veio a oportunidade e acabou ficando em time mediano. Então, eu tenho muita lembrança daquela época, um tempo diferente, porque quando você está no meio do futebol, que você vive aquele momento, então a tua cabeça está voltada 24 horas por dia para o futebol. Se você se desligar, tu é engolido. Agora, Ivair, eu penso que a carreira de treinador é uma das mais complicadas, né? Ainda mais se tratando de Brasil, porque é muita mudança e o sistema nervoso deve ficar muito abalado, né? Agora, você não tem intenção de voltar a ser treinador, né, Ivair? Você acha que tá bom? Você até já tinha me falado que tá bom, já cumpri e eu tenho outra missão na vida. Mas fala para o nosso amigo torcedor aqui, o que você pensa de voltar, dá vontade. Às vezes me coça a mão, a palma da mão, porque isso está dentro, foi a minha vida inteira, e eu tinha falado para Deus, eu vou morrer na beira do campo, fazendo o que eu amo, o que eu gosto. Mas quando eu entendi o chamado de que eu precisava cuidar de um povo, eu precisava cumprir uma missão, e o ministério que Deus me deu, o ministério de libertação, o ministério de cura, de milagre, eu entendi isso e eu optei. Por quê? Por gratidão. Há 20 e poucos anos já era para mim estar morto, quando eu tive problema do coração, quando eu estava aí no Paranavaí, e Deus me deu vida. E depois, agora 5 anos atrás, novamente,
Então, eu entendi que a minha missão dentro do futebol terminou. Eu tenho mais alguns anos de vida e eu quero contribuir para que pessoas sejam salvas, pessoas sejam arrancadas do mundo das drogas, do vício, desse outro lado obscuro, que é um lado que destrói o ser humano, e mostrar para eles que existe uma luz, mesmo que seja no final do túnel, que esta luz é o Senhor Jesus Cristo. Então é isso, quando eu vejo o milagre acontecer, a pessoa entrar com dor, já foi ao médico, tomou remédio, tomou injeção, e um toque, em nome de Jesus, a pessoa sai dali sorrindo, alegre, feliz. O caso de AIDS, que já tem o testemunho, tem os exames, o cara ia se tirar a vida, eu vou me matar, acabou. Eu falei, não faz isso, eu vou te ajudar em oração. E um mês e meio depois, o médico diagnosticar através dos exames, não tem mais nada. O cara está ali feliz, está levando outras pessoas para a igreja. Isso não tem preço. A minha própria família, que não servia a Jesus, hoje estão todos na igreja, não tem preço isso. Então eu entendi que isso vai me dar um retorno muito maior na eternidade. No futebol eu fiz minha parte, deixei meu legado, ajudei muitas pessoas, glorifiquei o nome de Jesus. Então agora eu vou terminar os meus dias pregando o evangelho, porque não é eu que quis isso, foi um chamado, foi uma imposição de Deus. Eu disse para Deus, quando me ordenou abrir igreja, não vou abrir. Isso é loucura. Eu não tenho estrutura nenhuma. Eu não vou saber lidar. Deus falou terceira vez. Na quarta vez, Deus falou. Estava eu e outro pastor, amigo meu, que temos a igreja aqui. Eu vou colher os dois. Isso é loucura. Não, Deus falou para Moisés. Tu vai libertar o povo? Eu vou te colher. Liberta o povo. Não, mas eu só saí de lá fugitivo. Eu não quero voltar para o Egito. Deus disse, vai porque eu vou ser contigo. Senão eu vou te colher. Moisés foi. E está aí a história na Bíblia, libertou um povo. Assim Deus me chamou. Eu tenho um povo cativo no cativeiro, um povo que está sofrendo, que você vai ajudar. Eu te dei vitória no futebol, agora tu vai trabalhar para mim. Graças a Deus por ter tomado essa decisão e não me arrependo. Agora, quando você é treinador de futebol, você pensa só no futebol, você se organiza, você tem os horários para cumprir, os treinamentos, o esquema tático, você tem que cuidar da parte física, tem que ter... Você comanda uma comissão técnica, então há uma organização. Agora, eu queria saber, você como pastor, você se organiza antes de ir para o culto ou você pede para que Deus te abençoe para aquele dia você ter uma palavra já que venha de Deus? Ou você fala assim, não, hoje eu tenho que falar sobre isso. Explica para mim como é que é a dinâmica de um pastor, e a curiosidade que eu tive agora. Na verdade, como eu disse que é intenso, é de manhã, de tarde e de noite, eu trabalho muito com campanha. A campanha da água, a campanha da rosa, para levar a pessoa a exercitar a fé, fazer 7 semanas, para ela se motivar a buscar Deus, até Deus abençoar. Então, eu chego cedo na igreja, os cultos são 8 horas, 6h15, eu já estou de joelho dobrado, buscando em Deus um direcionamento, orando, buscando em Deus a orientação daquilo que eu vou pregar. Preciso ler Bíblia, livros, preciso buscar um direcionamento de Deus. Muitas vezes eu já preparei uma palavra, mas na hora de pregar, o Espírito de Deus me leva para o outro caminho, porque eu sei que tem alguém que precisa ouvir. Então eu ouço a voz, assim como acontece algumas revelações. Como ontem à noite, eu estava orando com uma pessoa e pedi para ela, eu não conheço a casa, não lhe conheço, mas eu vejo um copo de alumínio, e esse copo de alumínio a senhora precisa se desfazer. Ela falou, sim, é da minha sogra. Minha sogra me amaldiçoou antes de morrer e eu não sou feliz. Eu falei, esse copo vai libertar a senhora, porque foi um mal. Joga esse copo fora. Então vem as revelações na mente muito rápido. É Deus para abençoar a pessoa. E assim acontece na igreja. Mas é tudo uma preparação. Assim como o futebol. Termina o jogo, eu estou com a cabeça explodindo, ganhei, eu já tenho que pensar no próximo jogo, o treinamento, quem está fora por cartão, um esquema tático, quem é o próximo adversário. Então a cabeça nunca para. Assim também é com Deus. Tem pessoas que me ligam de todo quanto é lugar do país, no Zap, eu oro por telefone, às vezes eu estou orando, Deus me revela alguma coisa, eu entrego para a pessoa, e é assim, 24 horas por dia com Deus. Continuo com o meu jejum, continuo com o meu período de oração, subindo o monte,
orando pela cidade, nas igrejas, cada dia nenhuma, e vivendo. Mas você precisa o quê? Estar com a tua vida na presença de Deus, porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, aí não vai acontecer nada. Você precisa estar em comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele quem faz. Muito bom, muito legal, Ivair. E eu falando aqui com o Ivair, eu peço para os amigos que eu li um texto muito interessante, que nós temos que orar pelos líderes religiosos, por pastores, por padres, por freiras, por quem lidera religiões ou quem lidera esse trabalho em prol assim de salvação, da salvação. Então, eu vou pedir para os amigos que a gente faça orações para que o Ivair tenha uma vida saudável, que ele tenha, que ele se fortaleça cada vez mais, porque, gente, é um homem de Deus que faz um trabalho maravilhoso lá em Francisco Beltrão e acaba atendendo tanta gente assim, até pela internet, como está acontecendo agora, que ele está conversando comigo e tem gente que está assistindo também, que de repente ficou tocada. Então, Ivair, eu desejo para você que Deus te abençoe sempre, sabe? Que você continue esse trabalho maravilhoso e atendendo essas crianças ainda, né? Isso é maravilhoso, isso é muito bacana, cara. Então, olha, muito bom falar com você, viu? Muito bom falar contigo. Eu que agradeço, Antônio. Deus te abençoe grandemente. E vou te dizer algo. Deus tem projeto na tua vida. Deus sabe que tu tem um coração bom. Tu é uma pessoa humilde, uma pessoa que tem prazer em ajudar as pessoas. Muitas vezes você se decepcionou. Não se preocupe. A Bíblia diz assim: faz o bem, sem olhar quem. Quem vai te recompensar é Deus. Porque se nós fizermos o bem esperando a recompensa de alguém, aí tu quer tirar proveito. E a Bíblia diz que não. É para nós fazermos o bem sem olhar quem. Por quê? No momento mais difícil da tua vida, Deus vai te recompensar, porque viu que você estendeu a mão para alguém. Continue fazendo isso. Você é uma pessoa de um coração bom. E eu quero dizer que eu fiquei muito feliz por essa entrevista. Estou honrado por terem lembrado da minha pessoa e agradecer a Deus por ter tido essa oportunidade de falar um pouquinho das experiências que eu tive com Jesus, para alguém que de repente está me assistindo nesse momento, ou nos assistindo, e dizer, por mais difícil que você esteja passando agora, problemas, lutas, não desista. Olha para o alto, porque é do alto que nos vem o socorro, do Pai das luzes, do Senhor Jesus. Não desanime, não desista. Por quê? Porque Deus tem sempre uma palavra para nós. Deus tem sempre todas as coisas no controle. E no tempo certo, na hora exata, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, com certeza, em nome de Jesus. Fico feliz por essa entrevista, Antônio. Fico feliz. E assim que eu for em Maringá, eu estou aqui nos próximos dias, vou aí no museu, te dar um abraço e ver aí fotos e coisas, lembrar do passado. Legal. Ivair, parabéns pela tua carreira, parabéns pela pessoa que você é e que Deus te abençoe sempre, continue te abençoando sempre. Foi muito bom falar contigo e eu te espero aqui no nosso humilde espaço histórico aqui. Traga sua esposa também e vai ser um prazer receber vocês, tá bom? Muito obrigado, um abraço. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir na sequência, que a mão poderosa do Deus Todo-Poderoso esteja na vida de cada um. Um forte abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Amém. Tchau, tchau. Que bacana. Conversei com o Ivair Sense, uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada e que fez um trabalho maravilhoso como treinador, foi jogador de futebol, depois treinador, treinou dezenas de equipes aí espalhadas pelo Brasil, notadamente no estado do Paraná, e o maringaense teve o privilégio de conhecer o trabalho e apreciar o trabalho de Ivair Sense, treinando o Grêmio Metropolitano, Maringá Futebol Clube, o Galo Maringá e antes, em 2001, o Grêmio Maringá. Então, um nome histórico, um nome que está na história do futebol profissional de Maringá, do esporte maringaense. Então, a gente encerra mais um programa, o programa sobre os 50 anos do Chico Neto e os 70 anos do estádio Willie Davis. Conversei com o Ivair Sense e foi muito bacana. Valeu, até a próxima.
É, pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda, eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo. Feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho.